18 de julho de 2017. O jornalista Marcelo Beckler, que morava em Barcelona e trabalhava no esporte interativo, soltou uma notícia que fez o mundo inteiro rir da cara dele. Neymar Júnior aceitou uma proposta do Paris Saint-Germain e será jogador do clube francês ainda nesta janela de transferências. E ninguém acreditou. Acharam que era delírio, invenção, mentira. Acharam tudo menos que era verdade. Porque como assim o Neymar iria largar o melhor time do mundo, largar um dos trios mais lendários como o MSN pelo PSG? Naquele momento, o Barcelona negou com todas as forças. O Neymar e o pai ficaram calados. E o Beckler foi xingado, perseguido nas redes, chegou até a receber ameaças. Só que o Beckler no final tava muito certo. Poucas semanas depois, explodiu a maior bomba que a história do futebol já viu. Foram 222 milhões de euros, de uma vez só. O Neymar foi mesmo pro PSG. Foi a transferência mais cara de todos os tempos naquela época. Mas o que quase ninguém sabe é o que rolou poucos dias antes de tudo isso, no vestiário do Barça. O Messi olhou pro Neymar e fez uma pergunta e uma promessa. Na última semana, o Messi mesmo falou pra mim, você tá indo embora por quê? Você quer ser o melhor? É porque você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo. Hoje eu vou te contar essa história do começo ao fim. E fica comigo até o final, porque quando você entender o tamanho do que o Neymar teve na mão e simplesmente jogou fora, você vai ficar com uma tristeza imensa. Não tem jeito. Essa é a história do maior IC da carreira dele. Porque para você medir o tamanho do erro, primeiro você precisa saber o que o Neymar era naquele Barcelona. E não era pouca coisa não. O cara tinha chegado em 2013, saído do Santos como um moleque de ouro do futebol brasileiro. A maior promessa do mundo. E ele entregou. Em 4 temporadas foram 105 gols e 76 assistências em 186 jogos. Era junto do trio mais lendário do futebol, Messi, Suárez e Neymar. Era o trio mais assustador que esse esporte já produziu. Em 3 temporadas jogando juntos, 3 fizeram mais de 350 gols. Só na temporada da Tríplice Coroa foram 122 gols só no trio. E o Neymar naquele ano teve a melhor temporada individual da vida dele. Eles ganharam tudo. Ganharam a Champions League em 2015, 2 campeonatos espanhóis, 3 Copas do Rei. No total, o Neymar levantou 9 taças com a camisa do Barcelona. E olha só a ironia dessa história. Sabe contra quem o Neymar fez o jogo da vida dele com a camisa do Barça? Foi literalmente contra o próprio PSG, em março de 2017. A famosa remontada do 6-1, quando o Barça precisava virar um 4-0 que tinha tomado na França. E ninguém no mundo acreditava, pois o Neymar carregou aquele jogo nas costas, fez 2 gols e deu assistência do gol da classificação, já nos acréscimos, com o Camp Nou explodido. Ele sozinho destruiu o PSG. E poucos meses depois, ele estava vestindo a camisa do próprio PSG. Então, guarda essa imagem na cabeça, porque ela resolve tudo. Mas antes de continuar, faz um favor rapidinho pra mim. Deixa o like aí embaixo e, se possível, hype pra mim, porque vai ajudar demais o canal. Mas bora, porque agora a história começa a ficar tensa de verdade. Mas aí você me pergunta, por que raios um cara sai de um time dele, em que tava tudo ganho, tava tudo perfeito? E a resposta tem várias camadas, uma em cima da outra. A primeira, todo mundo já desconfiava na época. O Neymar estava cansado de ser o segundo, de viver na sombra do Messi. Ele queria a bola de ouro, queria ser o cara, o protagonista absoluto, e sentir que do lado do maior de todos os tempos, isso nunca ia rolar. Toda a festa era pro Messi, todo o prêmio era pro Messi. Faz sentido a frustração? Faz, mas essa é só a primeira camada. A segunda camada é o dinheiro, e aqui não dá pra fingir que não existe. O PSG, que era bancado pelo Qatar, colocou na mesa um salário de mais ou menos 30 milhões de euros líquidos por ano. Muito, mas muito acima do que ele ganhava no Barcelona. Era contrato de 5 anos e ainda uma molada indo para a estrutura da família dele. Foi uma proposta para ninguém botar defeito no papel do contrato. E durante tudo isso, ainda teve novela por parte do Neymar. Ele faltou treino, avisou o clube que queria ir embora e os advogados deles foram lá, pessoalmente com uma mala de 222 milhões, depositar a multa na cara do Barcelona para rescindir o contrato, mais que o dobro do recorde mundial anterior, que era os 105 milhões que o United tinha pago pelo Pogba. Foi um rompimento sem volta, foi uma bomba que mudou o mercado do futebol para sempre. E lembra do Beckler, aquele jornalista que o mundo inteiro chamou de mentiroso lá no comecinho? Pois é, deu tudo exatamente como ele tinha cravado, até o valor certinho da multa. Foi o furo do ano. Da década, por sinal. De xingado, ele virou a ser reconhecido mundialmente. O próprio perfil do PSG apareceu em português para parabenizar o cara pelo trabalho. Tá aí uma reviravolta que mudou a carreira do Neymar e do Beckler. Que o próprio Neymar, anos depois, deu uma versão dessa história que muita gente não esperava. E aqui é que a coisa ganhou um capítulo que quase ninguém tinha ouvido direito. Em 25, num papo com o Romário no podcast dele, o Neymar abriu o jogo. E o que ele contou é de ficar muito triste, sabendo o que aconteceu com a carreira dele. Segundo o próprio Neymar, na última semana dele em Barcelona, o Messi foi conversar cara a cara com ele. E as palavras foram essas: por que você está saindo? Você quer ser o melhor do mundo? Então eu vou te fazer o melhor do mundo. Para e pensa no tamanho disso. O melhor jogador da história do futebol, no auge absoluto, se oferecendo pessoalmente para recuar e te passar a coroa. E o Neymar respondeu não é
isso, é uma coisa mais pessoal. Ele admitiu da boca dele mesmo que financeiramente era muito melhor e disse que queria jogar com os brasileiros que estavam no Paris, que realmente tinham muitos na época, né? Thiago Silva, Dani Alves, Marquinhos, Lucas Moura. De fato tinha muita gente lá, mas porra, sai do Messi pra esses caras eu acho que não fazia muito sentido. Ou seja, pela boca do próprio Neymar, ele nem saiu pra ser o melhor do mundo do PSG. Ele disse com todas as letras que não foi por isso. Ele saiu por dinheiro, por uma questão pessoal e pra ficar perto dos amigos. Recusou a promessa do maior de todos por razões que não tinham nada a ver com o ser o número 1. E é isso que faz essa decisão doer tanto, porque a promessa do Messi não era conversa fiada. E o que aconteceu depois prova isso. O Neymar chegou no PSG com uma missão só na cabeça: ganhar a Champions League. Aquela mesma que ele, ironia das ironias, já tinha ganhado com o Barça. E adivinha, né? Nunca veio. O mais perto que ele chegou foi a final de 2020, contra o Bayern de Munique. Foi o jogo único em Lisboa, no meio da pandemia, estádio vazio. O PSG acabou perdendo de 1 a 0 com o gol do Coman. E o Neymar terminou aquela partida chorando no gramado. Ele mesmo começou depois: chorei muito, doeu demais perder uma final daquele jeito. No ano seguinte, em 2021, o PSG caiu de novo, agora na semifinal. E a taça que ele foi buscar nunca chegou. E a bola de ouro, aquele sonho, o motivo declarado de tudo, também não. O Neymar nunca ganhou uma bola de ouro na vida. Nunca. O melhor que ele conseguiu foi o terceiro lugar, ainda em Barcelona, atrás do Messi e do Cristiano Ronaldo. Hoje, o nome dele aparece naquelas listas tristes de craques que não ganharam a bola de ouro. Um cara com talento pra ser o melhor do mundo. Parado na lista dos que ficaram de fora. E aí começaram as lesões, uma atrás da outra, temporada após temporada. O corpo foi cobrando. Em 23, o Neymar deixou a Europa de vez e foi pro Al Hilal, da Arábia Saudita, num negócio de uns 90 milhões de euros. E lá, mais lesão ainda. Fez pouquíssimos jogos, coisa de 7 partidas em um ano e meio inteiro. Sumiu do radar do futebol de elite. E também teve as Copas do Mundo, né? Que era onde ele ia ser o rei da seleção, em tese. Em 18, ele chegou machucado e o Brasil caiu nas quartas. Em 22, de novo lesão no caminho. De novo, o Brasil caiu nas quartas. Em 26, infelizmente, ele não aguentava mais e nem titular era. Então, os momentos que deviam ser a consagração viraram frustração atrás de frustração. Agora junta tudo numa coisa só. Sem Champions, sem bola de ouro, sem a Copa que ele tanto queria. Longe do centro do mundo. Enquanto isso, sabe o que acontecia? O Messi ainda ganhou mais 3 bolas de ouro depois que o Neymar foi embora. E ainda levantou a Copa de 22. E a coisa mais cruel de todas é que em 21, o próprio Messi teve que sair do Barcelona na crise financeira do... Ou seja, o trono do Camp Nou abriu de vez esperando o herdeiro. E o cara que era para herdar tudo aquilo tinha ido embora 4 anos antes, atrás de outra coisa. E é aqui que eu preciso te dar minha opinião. Vou ser justo com o outro lado primeiro. Tem gente que defende o Neymar, e com argumentos que eu tento a concordar. Ele ganhou a Champions no Barça, então essa taça tá na estante dele, ninguém vai tirar. Viver eternamente na sombra do Messi é frustrante de verdade. O cara queria ter a identidade dele, o palco dele, é entendível. E o dinheiro que o PSG ofereceu muda a vida de qualquer um. Nada disso é mentira, tudo isso conta. Mas quando eu ponho tudo na balança, pra mim não tem a menor discussão. Foi literalmente o maior erro da carreira dele. Eu vou te explicar o porquê. O Neymar saiu do único lugar do planeta inteiro onde, se ele tivesse tido paciência de esperar só mais uns aninhos, o Messi ia coroar ele como o melhor do mundo. E isso não é achismo meu, não. O próprio Messi ofereceu na cara dele com todas as letras. Era o caminho mais curto e mais garantido pro topo que o jogador já teve na história do futebol. Tava na mão. Mas ele preferiu o quê? O imediatismo e o dinheiro de um time que naquele momento nunca tinha ganhado nada de relevante na Europa. Ele trocou a coroa garantida pela promessa de um projeto que no fim da história não entregou nem a Champions, nem a bola de ouro. Trocou uma coisa certa por uma aposta. Trocou a chance de virar lenda por um salário mais gordo. Talento para ser o número 1 do mundo, o Neymar tinha de sobra. O que faltou não foi futebol, foi a paciência de ficar no lugar certo, na hora certa. E é isso que transforma essa saída nos maiores e si que o futebol já produziu. No fim das contas, é isso. O Neymar teve nas mãos a promessa do maior de todos os tempos para virar o melhor do mundo. E escolheu 222 milhões em um projeto que nunca deu para ele a coroa que ele foi buscar.